Pois é, houve ajustes, né, correções de posicionamento, pelo menos da maneira de tratar da questão eleições 2026. Como bem disse o Beraldo, em dado momento ele chegou a aventar a possibilidade, talvez, de uma outra figura. Mas agora reafirma que Jair Bolsonaro é o nome do Partido Liberal para disputar a presidência em 2026. Você, Diego Tavares, os elementos que envolvem as eleições em 2026 e o ajuste da comunicação de Valdemar Costa Neto, acreditando, inclusive, a Jair Bolsonaro, a força que hoje em dia o Partido Liberal possui. Olha, Caniato, eu faço um pequeno ponto de discordância em relação à fala do Beraldo nesse sentido, porque eu acho que nem mesmo dentro do seio bolsonarista cogita-se mais a possibilidade de uma candidatura do próprio Jair Bolsonaro à presidência da República em 2026, em que pese, como de fato ele disse, que o eventual candidato deve carregar consigo o sobrenome Bolsonaro. Acho que ainda há essa busca pelos bolsonaristas, sobretudo pelo clã familiar, pela hegemonia no campo político da direita. Mas a gente precisa lembrar de vários outros sinais que já foram dados ao longo do caminho, sinais dados, inclusive, pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Se agora Valdemar da Costa Neto disse que Bolsonaro poderá apontar um nome para ser candidato a presidente, o próprio Bolsonaro, na última vez que esteve em cima do palanque na Avenida Paulista, disse a frase que, enfim, repercutiu em toda a imprensa, que ecoou por todo o Brasil: deem-me 50% da Câmara, deem-me 50% do Senado e eu vou mudar o rumo do Brasil. Acho que naquele momento foi a grande virada de chave, foi a grande mudança estratégica, talvez até mesmo coordenada por Valdemar Costa Neto, que, como eu disse no meu primeiro comentário, detém a batuta do PL, em que pese a influência bolsonarista. É sempre bom lembrar que Valdemar comprou os direitos de uso dessa marca. Valdemar hoje é quem paga o salário da presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, é quem paga o salário do presidente de honra do partido, Jair Bolsonaro, é quem tem todos os canais políticos, quem faz a canalização política da influência bolsonarista no campo da direita e sobre todo o tabuleiro eleitoral brasileiro. Então, eu acho que já existe de forma muito bem clara, em que pese esses comentários, a necessidade de interpretação desses comentários que são feitos ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, existe um entendimento de que Bolsonaro não estará nas urnas em 2026. Talvez esse sigilo, talvez essas falas somente entre linhas, sejam uma ferramenta retórica para manter o engajamento desse eleitorado, para manter a esperança das pessoas, principalmente daquele bolsonarista mais raiz, o famoso tiozão e tia do Zap, que ainda guardam consigo a esperança de ver Jair Bolsonaro nas urnas, que ainda esperam que vai acontecer, de repente, um milagre, de repente, uma interferência de fato de Donald Trump no processo eleitoral brasileiro, que vai colocar o ex-presidente de volta na corrida eleitoral. Mas a realidade há de ser imposta em dado momento, principalmente considerando que grande parte dos pré-candidatos da direita são governadores que precisam, no começo do ano que vem, se afastarem de seus cargos se quiserem concorrer às eleições. Nós temos um Bolsonaro que se encontra inelegível por decisão final transitada e julgado do Tribunal Superior Eleitoral. E as chances de reversibilidade dessa decisão são ínfimas, considerando todas as opiniões de vários espectros aí, de analistas com diferentes opiniões dentro do direito, profissionais do direito que operam na área eleitoral, todos são unânimes em dizer que é extremamente difícil que Bolsonaro recupere os seus direitos políticos para concorrer às próximas eleições. Então, esse discurso de Valdemar vai nessa linha de mudança gradual do seu eleitorado, um entendimento gradual do seu eleitorado, de admitir que Bolsonaro não estará nas urnas em 26, mas o candidato que lá estiver terá a sua bênção, será alguém a dar continuidade ao que Bolsonaro fez quando era presidente da República. Para privilegiar o debate, antes de passar para o Mota, como houve uma discordância em relação ao que disse o Beraldo, quer fazer um complemento, Beraldo, rapidamente? Não, só para destacar, Diego, que o Carlos Bolsonaro, ele vem, quando ele ataca os governadores, chamando os governadores de ratos, porque estão aí falando de pré-candidatura à presidência da República, e em várias oportunidades, ele e o próprio Eduardo Bolsonaro manifestaram que não se pode admitir outro candidato que não Jair Bolsonaro, eles vão reafirmando. Obviamente, isso faz parte da estratégia que eles estão usando para lidar com esse processo, com esse julgamento,
mas isso vai reforçando essa posição que eles têm, de uma forma até bastante intransigente, de não se admitir oficialmente que se fale em outro candidato que não o próprio Jair. E aí que começa essa discordância do próprio universo da política com essa estratégia de esticar a corda ao máximo, que não digo nem o próprio Jair Bolsonaro, mas sobretudo seus filhos estão adotando. Você, Mota, queria pedir também sua análise sobre o raio-x, o diagnóstico de Valdemar Costa Neto sobre o PL, mas acreditando ou apontando Jair Bolsonaro como o craque do time, o camisa 10, que indicará quem será o nome para 26. Vamos colocar mais pimenta nesse angu. O debate está bom. Política é política, meus amigos. Política é embate, política é polêmica, política é essencialmente uma disputa por poder. Isso acontece fora do partido, mas isso acontece muito dentro do partido também. Eu tive uma experiência partidária, posso dizer isso de cadeira, num partido que eu ajudei a fundar e do qual depois eu acabei saindo. Eu tenho uma leitura do Valdemar de que ele foi muito corajoso. Em determinados momentos da história recente, teria sido muito fácil para o Valdemar dizer, olha, eu não tenho nada com isso, deixa eu sair daqui dessa história, e ele ficou lá. É uma disposição rara na política brasileira. Eu concordo com o que o Valdemar disse, como eu já disse várias vezes aqui, o Jair Bolsonaro é um fenômeno de popularidade. No dia em que parte do Estado brasileiro abandonar essa obsessão em acabar com Jair Bolsonaro, um dia em que for possível ter uma conversa civilizada sobre Jair Bolsonaro, ele vai ser reconhecido como o fenômeno que ele é. Olhando a história brasileira, eu acho que talvez Getúlio Vargas tenha adquirido uma dimensão parecida com a popularidade de Jair Bolsonaro, mas Getúlio Vargas conseguiu isso na marra, né? Ele tinha um departamento de imprensa e propaganda que comprava a mídia inteira, ele tinha uma polícia política que fazia coisas horrorosas. Então, o último detalhe, e aí eu tenho que ser fiel à realidade que eu encontro. A esperança de que Jair Bolsonaro seja candidato, ela não está restrita a um núcleo, né, de, abre aspas, bolsonaristas, fecha aspas. Como eu já disse aqui, eu ando pelo Brasil inteiro. Eu converso com pilotos de avião, eu converso com porteiros. Ontem eu tive uma alegria, eu estava andando aqui na rua e tinha uma equipe de a concessionária de energia que estava fazendo uma obra, e quando um dos técnicos me viu, bota, aí ele veio, me deu um abraço, a gente conversou. A maioria das pessoas que eu encontro se aproxima de 100%. Elas têm a esperança, sim, que Jair Bolsonaro seja candidato. Elas não estão preocupadas com o caminho jurídico para que isso aconteça, porque elas não conseguem entender o caminho jurídico que tirou Jair Bolsonaro da disputa. E eu, sinceramente, não consigo entender. Então, quando me perguntam, mas Mota, o que você acha que poderia ser feito? O que poderia acontecer para colocar o Jair Bolsonaro de volta no jogo político? Eu sempre digo, olha, eles descobrem que houve um erro de CEP. O CEP que foi usado para o processo que tirou Jair Bolsonaro da política estava errado. Então, olha, desculpe, está aqui uma canetada, quem sabe dada num plantão, está tudo anulado. Volta da estaca zero. Eu não acho que essa expectativa seja absurda quando a gente olha para as coisas que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Foi muito bem lembrado aqui a teoria dos frutos da árvore envenenada. Um procedimento jurídico que é feito em cima de provas coletadas, obtidas indevidamente, é nulo, não é isso? Eu não sou jurista, eu estou aqui andando aqui num território minado, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. Então, será que é válido um procedimento no qual o juiz julga uma causa da qual ele é parte? Será que é válido um procedimento onde um réu
que não tem foro privilegiado é julgado numa instância só para quem tem foro privilegiado? Será que é válido um processo no qual os advogados não têm direito a ter acesso aos autos do processo? Será que vale essa história de você abrir um inquérito de ofício, mas o judiciário não abre inquérito? Não, mas veja bem, isso aqui é um item do nosso regimento interno. Mas peraí, regimento interno se sobrepõe à Constituição. Não interessa nada disso e toca para frente. E pode manter um inquérito aberto por vários anos e ir acrescentando pessoas nesse inquérito à medida que é conveniente politicamente. Tem uma série de perguntas que são muito mais difíceis de se responder do que a pergunta: como é que Jair Bolsonaro pode ser candidato no ano que vem? Então, o cenário, para mim, é esse. Eu acho que Valdemar foi sincero, a avaliação dele corresponde à realidade. Eu acho muito difícil imaginar um cenário onde Jair Bolsonaro está completamente alijado das eleições do ano que vem. Ele não vai ser candidato, ele não vai participar, ele está isolado, ele não fala nada e a política brasileira vai correr ignorando Jair Bolsonaro. Eu acho esse cenário praticamente impossível. Mas, para mim, está claro que, apesar de tudo que tem acontecido nas últimas 2 semanas, esse cenário ainda é o sonho molhado de muita gente na política brasileira. Pois é. Para além do trecho que nós separamos, Valdemar Costa Neto também criticou o que considera perseguição judicial a Jair Bolsonaro e disse ter certeza que essa história não vai parar por aqui. Agora, Diego, você trouxe sua análise e reflexão sobre as baixíssimas possibilidades de uma reversão em relação à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas assim, várias pessoas mencionaram o que aconteceu, por exemplo, com o Lula, né? Situação difícil, estava preso, mais de 500 dias detido, e houve uma reversão, inclusive a possibilidade de que ele voltasse à cena política. Não só voltou, como se candidatou e venceu o pleito, né? Hoje em dia é o presidente da República. Eu acho que, conectado a isso que o Mota disse, a impressão que ele tem quando sai às ruas, é que a população, acho que enxerga um pouco dessa imprevisibilidade, que é muito tradicional no Brasil, a possibilidade de uma reversão, de um cavalo de pau, de uma mudança. Isso não pode acontecer, Diego? Renato, no Brasil tudo, absolutamente tudo pode acontecer, principalmente quando nós falamos do judiciário. Mas existe uma significativa diferença entre os processos anulados do Lula e o processo que gerou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em que pese essa tonelada de inquéritos que o Mota apontou muito bem, cheio de irregularidades, cheio de nulidades, como gosta de brincar o meu grande amigo, o professor Maurício Bunazar, um grande jurista, processos que são nulos do fio ao pavio, a situação da inelegibilidade de Bolsonaro são águas passadas. É um processo que tramitou na Justiça Eleitoral, que já tem trânsito em julgado, diferente dos processos que o Bolsonaro encara agora, os processos criminais, e também dos processos criminais que o Lula encarava à época, processos que também se encontravam em aberto, com recursos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, a coisa julgada em relação à inelegibilidade do Bolsonaro já se formou na Corte Eleitoral. Bolsonaro ainda teria uma chance de recurso à época ao Supremo Tribunal Federal, mas ele optou por não recorrer. E também, até o momento, Bolsonaro, que dispõe de alguns dos melhores advogados do Brasil, ainda não manifestou interesse em mover, por exemplo, uma ação rescisória contra a sua inelegibilidade, que é o único instrumento jurídico, se considerarmos, claro, sempre deixando isso bem anotado, a normalidade do Estado democrático de direito, o respeito ao devido processo legal, o respeito às instituições jurídicas, uma ação rescisória seria a única tábua de salvação aos direitos políticos de Jair Bolsonaro. Então, como a situação se deu no TSE, como a situação já transitou em julgado, nós temos uma diferença significativa em relação a todos os outros casos que foram colocados aqui em comparação. Agora, isso realmente é um fato. No Brasil, considerando todos os desvirtuamentos legais que nós temos, considerando todas as distorções legais que nós temos, não seria inimaginável dizer que um cavalo de pau realmente pudesse ser dado aí na legislação, nos tribunais, e Bolsonaro recuperasse os seus direitos políticos. Mas aí eu me pergunto, Mota, Beraldo e Caniato, em que pese a possibilidade que isso de fato seja um sonho de muitos, se não a maioria dos brasileiros, o que isso seria para as nossas instituições?
O que isso representaria para a rigidez da nossa lei, dos nossos tribunais? Eu acho que não se conserta um erro praticando outro erro. Eu acho que você não pode, a pretexto de salvar o Estado democrático de direito, eliminar garantias fundamentais, eliminar a coisa julgada também consagrada na nossa Constituição. É daí que eu avalio como baixíssimas as chances de nós termos uma reversão no quadro da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. E digo mais, além de achar que elas são baixíssimas, acredito eu que, em que pese isso possa trazer de volta a uma corrida presidencial Jair Bolsonaro, isso não seria bom para o nosso país. É daqueles casos nos quais os fins não podem justificar os meios, justamente o contrário. Os meios precisam dignificar os fins. É preciso que Bolsonaro volte ao campo eleitoral, recupere seus direitos políticos, mas pelas vias republicanas, observando a lei, se for o caso, utilizando-se de seus advogados, de seus excelentes advogados, para tentar rever a coisa julgada no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, não dando mais um cavalo de pau na lei, mais uma vez rasgando a nossa Constituição. Eu vou trazer a próxima notícia, mas rapidamente, tiro curto, Diego, só para a gente tirar a dúvida da nossa audiência. Então, haveria possibilidade de um novo recurso junto ao TSE ou ao Supremo Tribunal Federal? Porque falava-se na possibilidade de aguardar a mudança na composição da Corte Eleitoral, inclusive com a presidência de Nunes Marques. Só tira a dúvida, que instrumento é esse e quando que a defesa de Jair Bolsonaro poderia ajuizar esse instrumento? O instrumento cabível nesse caso, Caniato, seria a ação rescisória, um dos únicos instrumentos previstos na nossa legislação que tem a possibilidade de alterar a coisa julgada, claro, quando comprovados alguns requisitos, um erro muito crasso de aplicação da lei, da interpretação dos fatos. Essa talvez seja a estratégia, de fato, com a alternância na presidência do TSE, pode ser uma estratégia de Jair Bolsonaro para tentar reaver os seus direitos políticos.